E aí, estamos funcionando? Estamos aqui mais uma vez. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, meu amigo dentista resineiro, minha amiga dentista resineiro, aula 2 da Semana Viver de Resina, onde eu vou te ensinar tudo o que você precisa fazer para entregar um sorriso harmônico e natural, um sorriso com harmonia e com naturalidade. Então já me fala aí se você está me ouvindo bem, se você está me vendo bem, se a conexão comigo tá boa, se o áudio tá bom, se você é novato, se você é velhaco. Olha, eu percebi que vocês quase não comentaram muito na primeira aula, né? A gente teve aí, bateu mais de 1.600 visualizações da primeira aula, da aula 1. Então, eu quero bater esse número de novo com a aula 2. Espero que você aprenda muito aqui na aula 2. Eu estou muito animado para te entregar o melhor conteúdo possível para você se desenvolver cada vez mais nas lentes em resinas. Eu já estou aqui com o meu paciente preparado. É isso mesmo, trouxe um paciente hoje. Ó. Vocês talvez não saibam, mas estou aqui com um paciente preparado. Hoje ele está com todos os dentes. E eu vou trabalhar aqui, eu vou fazer uma lente, duas lentes inteiras para você hoje, para te explicar exatamente como você vai chegar numa metodologia capaz de entregar resultados fantásticos, resultados incríveis, resultados que vão fazer você sair do nível ruim ou do nível mediano, ou você que ainda não sabe ainda fazer lentes em resinas, para chegar num resultado incrível, resultado maravilhoso, resultado harmônico, resultado natural. É isso que eu prego e é isso que eu quero que você viva, tá bom? Então vamos lá, começar de uma vez por todas a Semana Verde Resina. Essa é a segunda aula, nós estamos aqui no segundo encontro. E antes de começar para valer a aula, eu quero te pedir para você sair do ambiente mais poluído. Se você estiver perto de alguém que esteja conversando, pode ser que você esteja aí na sua cozinha, na sala da sua casa, às vezes no consultório, acho que é essa hora, né? Mais de 8 horas já, acho que é mais difícil estar no consultório, mas pode ser que esteja no consultório, talvez no caminho de volta para casa. Foca no conteúdo. Talvez você vai assistir essa aula em algum outro momento. Foca no conteúdo, esquece outra coisa, coloca um fone de ouvido, vai para um ambiente mais privatizado, um ambiente mais singular, onde você possa realmente fazer uma imersão completa da Semana Verde Resina da melhor forma possível, tá bom? Porque o conteúdo que eu vou te entregar hoje é um conteúdo que não existe, talvez, em cursos pagos por aí, tá? Eu não vou esconder o ouro, eu vou entregar o ouro para você, então fica até o final da aula. E no final da aula tem e-book, no final da aula tem a senha do e-book que vai ser enviado para vocês. Então fica comigo que vai ser importante você participar, vai ser importante você estar presente de cabeça mesmo, de corpo mesmo, focado no conteúdo todo, para você aprender como se faz lentes em resinas desse jeito aqui, ó, entregar esse tipo de resultado. Você pode achar muito branco, você pode achar muito forçado, muito natural, mas é um resultado que, a partir do momento que você consegue entregar isso aqui, você vai conseguir também entregar resultados mais de cor mais natural. Lembra lá da aula 1, há um dia e meio, quase 2 dias atrás, 2 dias atrás, onde eu expliquei que você precisa focar no CFC, que é o contexto, a forma e a cor. Se você dominar esses pilares, você vai ter harmonia. Tendo harmonia, você vai chegar no resultado. Contexto, formato e cor, né? CFC. Dentro desse CFC, eu te apontei 5 erros. Se você não assistiu a aula 1, você pode parar aqui agora e pode ir lá assistir a aula 1 e depois volta para a aula 2, porque é uma sequência. Se você já assistiu a aula 1, fica aqui comigo, porque vai ser importante. Na aula 1, vocês quase não tiveram muitas dúvidas, e eu não consegui parar muito para resolver, para sanar essas dúvidas. Na aula 2, pode ser que você tenha alguma dúvida ou outra. E por conta disso, eu vou, infelizmente, declinar os comentários. Eu não vou poder ficar aqui analisando os comentários, porque o foco total da Semana Verde Resina é no conteúdo. Então, pode comentar que eu estou vendo, a minha equipe está vendo, a gente vai responder em algum momento, a gente vai interagir em algum momento, a minha equipe está aqui, pode ficar tranquilo que eu estou focado no conteúdo, mas nós estamos também focados em você, no seu aprendizado, tá bom? Então, esse tipo de trabalho aqui, ó, esse tipo de lente em resina, é uma lente de resina bonita, é o que o paciente tem buscado, é o que vai fazer você se tornar um especialista, ser referência e viver de resina. Resolver casos complexos assim, porque aqui tem casos complexos. Entregar o melhor resultado para os seus pacientes vai fazer com que você tenha realmente, se torne um resineiro de referência, tá? E a minha metodologia, a metodologia Free Hands, que é uma metodologia de mãos livres, ou seja,
todas as lentes em resinas que eu faço, seja de forma direta, direto em boca, ou indireta, onde eu faço uma moldagem, trabalho no modelo de gesso. Inclusive tem um modelo de gesso aqui, ó, que eu estava até trabalhando nele, vou até mostrar para você aqui. Onde eu trabalho no modelo de gesso, por exemplo, eu não moldo, só que eu não faço enceramento diagnóstico, eu não mando para laboratório trabalhar para mim, não faço muralha. Então é totalmente mãos livres, tá? Então aqui está o modelo de gesso, talvez você não consiga ver, mas ele está aqui, foi trabalhado, ó, ele está aqui já preparado. Eu já fiz esse caso aqui, foi feito. Inclusive terminei hoje esse caso, tá? E está aqui. E a gente pode trabalhar com a forma direta ou indireta, o que se você achar melhor. Porque você pode oferecer isso para o seu paciente. A forma direta é uma forma onde você vai ter um resultado mais rápido e é praticamente mais fácil. A indireta, a chance de erro ela aumenta. Só que, no longo prazo, a indireta ela tende a ter, na teoria, uma vantagemzinha. Eu vou explicar isso com mais calma num futuro próximo para você. Bom, voltando à nossa aula. O que você precisa entender? Que a metodologia Freehand, ela tem alguns pilares para ela funcionar. Então não dá para você construir uma casa sem fundação. Ela vai ruir, ela vai ser demolida, ela vai cair, ela vai ser destruída. Em algum momento ela vai ceder. Então as fundações da metodologia Freehand são lentes em resinas que não mancham, não perdem o brilho, não quebram facilmente, não amarelam nas interproximais e nas cervicais, que são as regiões críticas. E elas têm um aspecto naturalizado. Quando eu falo de natural, não estou falando somente de cor. Algo natural não é algo amarelo, cor de dente. É algo que é harmônico, beleza? E depois que você começar a ser um especialista, se tornar referência e começar a viver de resina, você vai poder imprimir resultados fantásticos e entregar mais valor para o seu paciente. Esse paciente ele vai pagar mais para fazer com você, porque ele vai ver um diferencial em você, um diferencial no mercado que é seu. Eu falei que na aula passada que a odontologia estética ela está grande, ela está crescente, existe uma oferta muito grande, existe uma procura muito maior. Os pacientes estão sedentos em fazer lentes em resinas, mudar a estética do sorriso. O brasileiro, ele tem a brasileira, o brasileiro, ele tem isso no sangue, ele quer procurar, ele tem essa vaidade, ele quer melhorar o corpo, quer melhorar a pele, quer melhorar os dentes, e eles estão buscando isso, e você não pode ficar de fora desse mercado. O bom é que cada vez mais tem pessoas buscando lentes em resinas, tratamentos estéticos nos dentes, e essas pessoas depois não conseguem mais ficar sem esse tratamento. Então, se ela receber um tratamento ruim, de um dentista que vai fazer um tratamento ruim na boca dela, depois ela vai ter que trocar, e ela vai provavelmente procurar. Ou você vai fazer pela primeira vez, ou você vai fazer um retrabalho dessa pessoa. Por quê? Porque você vai ficar bom nisso, vai ser um especialista, você vai se tornar uma referência, você vai viver disso aqui. Beleza? Eu sei que talvez para você seja difícil, talvez você não acredite. E na aula passada, na aula 1 da Semana Verde Resina, eu te apresentei o Cássio, que é um dentista que hoje vive de lentes em resinas. Ele trabalhou em clínica popular e hoje fatura mais de 50 mil reais por mês. E o Fanstani também, te apresentei, um dentista que tinha acabado de sair da faculdade, trabalhou ali 5, 6 meses em PSF e depois já entrou no mundo das lentes em resinas, conheceu, avançou na jornada da metodologia Freehand, né? Hoje esses dois, eles aplicam a metodologia Freehand no consultório deles, de lentes em resinas, e eles colhem resultados em cima disso. E talvez você esteja pensando aí, mas Rafael, mas para esses dois é fácil. O Cássio ele mora no interior, o Fancy tinha acabado de formar, estava com vontade e tudo mais. Tá, talvez para eles pode ter sido fácil. Mas eu quero te mostrar agora uma outra pessoa. Esse rapaz aqui chama Eliakim. O Eliakim, ele estava passando muita dificuldade. Muita dificuldade. Ele pensou em largar a odontologia, ele pensou a fazer Uber. Ele pensou em fazer Uber nas horas vagas ali, porque ele não estava conseguindo fazer dinheiro, não estava conseguindo ser um bom dentista. E por conta disso, ele decidiu conhecer, né? Conheceu a técnica Freehand, decidiu avançar. E olha o que ele vai falar para você. Presta muita atenção na história dele aqui, que pode ser uma história parecida com a tua. E sempre pensei, formei há 3 anos, e sempre pensei em trabalhar com o que eu trabalho atualmente, que são as lentes em resina. Isso antes de eu começar, exatamente 2 meses atrás, eu estava vivendo umas
piores fases da minha vida. Na questão financeira, na questão da autoestima. Porque, assim, não tem coisa pior do que você oferecer um trabalho muito incrível e você amar o que você faz, só que você não vê o retorno, você não vê o financeiro. Você fica trocando dinheiro, trabalha e paga a conta, trabalha e paga a conta. E assim, eu não conseguia passar dos 5.000, 4, 3.000 por mês esse ano inteiro. E aí eu conheci o Rafa, e quando eu conheci o Rafa foi uma coisa assim totalmente diferente. Estou falando isso porque eu estou feliz. Há exatamente 2 semanas e meia atrás foi quando o jogo virou, entendeu? Eu consegui fazer em 2 semanas 30 mil reais e eu fiquei assim, eu só mandava mensagem no grupo e falei, cara, como é que a gente consegue fazer isso? Como é que... Eu não tô acreditando, entendeu? E assim, contas atrasadas que eu tinha, tudo eu consegui. Quando eu me formei e fiz especialização, eu era fã de um doutor que fazia as lentes. Hoje em dia, eu vejo pacientes que não quiseram fazer com ele, fazendo comigo, entendeu? Então, assim, é algo que, assim, se eu for parar para falar com vocês, eu vou chorar, cara, porque eu não acreditava, tava, sabe? Uma das coisas que eu nunca imaginei que aconteceria na minha vida foi de atendendo um paciente por dia em um mês faturar 35, 40 mil reais. Isso para mim é algo inédito na minha vida que eu sempre serei grato. Eu tô começando a sentir de fato que realmente eu tô me tornando referência. Isso é muito gratificante mesmo. Viu aí, Moilhaquim, que ele estava passando dificuldade, contas atrasadas, e depois que ele descobriu a metodologia Freehands, ele entrou de cabeça nessa metodologia, no método Freehands, ele começou a colher resultado. 3 semanas depois, ele estava faturando 30 mil reais em uma semana com lentes em resinas. E mudou, isso mudou o jogo dele, mudou a vida dele, e hoje ele já se considera referência. Por quê? Tem paciente que está prefere fazer lentes com ele do que com o dentista que ele mesmo admirava. Então, isso é fantástico. Isso é um sinal claro que ele é um dentista referência na cidade. Ah, mas o Eliakim, você pode estar pensando. O Eliakim, ele mora lá no Nordeste, no Norte, né, lá em Belém. Agora eu me confundi. Belém no Pará, Norte. Tá. Então, mora lá no norte do país, é fácil, e eu estou aqui do sul, concorrência muito grande. Não, não é bem assim. Eu quero que você conheça também a história do Gabriel. Se liga só no que o Gabriel vai contar para você. Porque o Gabriel, ele chegou a fazer outra especialização, ele tinha outro rumo na odontologia, não trabalhava com nada estética, e olha como é que funcionou a vida dele. Então, Olha isso. não era muito. Fiz já de imediato o curso de endo, né? E não me encontrei muito. No momento profissional, antes de fazer o freehands, era que eu trabalhava em muitas clínicas, né? Que eu tinha que ficar trabalhando em muitas clínicas. Só no meu consultório, eu não conseguia alcançar o valor financeiro que eu precisava, né? Então, eu tinha que ficar trabalhando em muitos lugares diferentes, fazendo os tratamentos de canal. Então, não era uma coisa que me agradava muito. Também fazer canal não era uma coisa que me agradava muito. Então, não estava indo nada legal. O meu sentimento era de que a qualquer momento eu estava parando. Eu já tava começando a buscar outras opções, né, de vida para mim. Então, eu já estava começando a procurar mesmo outro tipo de serviço, outra coisa que fosse me render para mim mesmo largar a odontologia. Hoje eu vivo só de resina. Como eu passei a fazer mais resina, né? Só resina, na verdade. Então, eu ganhava 8 mil no mês, 10 mil no mês. Hoje, todo mês praticamente, tem um dia da semana assim que acontece da gente fechar isso, 10 mil num dia só, né? E isso tudo só de resina. Então, às vezes a gente acaba fazendo 2 pacientes num dia. O que mudou muito na minha vida foi a tranquilidade financeira que eu tenho hoje, né? Porque antes de eu fazer o curso, né, eu não tinha muito essa tranquilidade, não, era mais sofrido um pouquinho. Hoje eu me sinto realizado, mas eu ainda sinto que
eu posso ir mais, né? Eu sei que eu não sou o melhor resineiro do mundo, mas com vontade de ser o melhor do mundo. Pessoal, tá vendo que legal? Gabriel era endodontista. Ele não sabia fazer nada de estético, tratava endo, mas não gostava muito. Talvez você esteja nessa situação. Talvez você já execute outro procedimento dentro da odontologia como especialista. Eu era assim. Eu fiz implantodontia como especialização, mas eu não gostava de ser implantodontista. Talvez você seja o mesmo caminho que o Gabriel, talvez precise dar uma mudada na sua vida. E o método Freehands, ele vai servir para fazer essa mudança que você tanto precisa. Tá, Rafael, mas essa galera aí, Gabriel, o Eliakim, quem mais? Cássio, Fanstani, todo mundo fala que ganha dinheiro, mas beleza, mas eu não estou preocupado com dinheiro, eu quero fazer dentes bonitos. Então, você liga só no Guilherme. Eu vou te apresentar o que o Guilherme imprime de sorriso hoje. E eu não vou falar da mudança de vida financeira do Guilherme. Não quero mostrar isso. Eu quero mostrar isso aqui, ó. Quero mostrar a mudança de carreira do Guilherme. O Guilherme não é um dentista que aparece todos os dias nas redes sociais. Ele não é aquele cara que tem facilidade com rede social. Ele tem somente 2.000 seguidores, mas ele faz lentes em resinas todas as semanas. Então, o Guilherme, ele mudou a estratégia dele, ele mudou a perspectiva da odontologia dele dentro da metodologia Freehands. Ele mora em Regente Feijó, uma cidade pequena no interior de São Paulo. Mas olha os casos que ele entrega, olha a naturalidade, olha os sorrisos que ele faz. O paciente com diastema ele consegue resolver a partir do que ele aprendeu na metodologia Freehands. Pacientes com dentes clareados, ele faz. Pacientes que têm dentes envelhecidos, ele faz. Pacientes que têm dentes escurecidos, ele faz. Apinhados, ele resolve. Então, o Guilherme mudou da água para o vinho. Hoje ele consegue entregar resultados extremamente harmônicos para o lado natural da cor, que você pode entregar a partir disso também. Mas a metodologia Freehands mudou a vida do Guilherme. Eu garanto que o Guilherme é muito mais feliz hoje como dentista do que ele era antes de conhecer o método Freehands. Ok? Bom, recapitulando um pouco, na aula passada eu falei sobre 5, não foram 6. Eu deixei 6 erros aqui, mas foquei em 5 erros que o dentista comete, o dentista resineiro comete na hora de fazer as lentes em resinas. Ele não foca no CFC. CFC não é a escola de condutor, né, de formação de condutores, não, de motorista. CFC é o que você precisa analisar para você entregar uma lente em resina que não mancha, não perde o brilho, não quebra facilmente, é harmônica, é natural, é bonita. CFC, você precisa analisar o contexto geral dos dentes, posicionamento, proporção. Falei disso. São os 2 primeiros erros. Então, o C, que é o de contexto, você vai cometer, normalmente o dentista comete 2 erros, que é o de posicionamento e proporção. Ele não analisa isso. O dente fica vestibularizado demais, palatinizado demais, ele fica quadrado, o dente fica, às vezes, pequeno e largo demais. Então, o dentista erra muito nisso. Depois, tem o F. Então, CFC é o F. O F é de formato. E aí o dentista erra na anatomia. Dentro de anatomia, tem anatomia primária, secundária, tem a meia, tem a aresta, tem zona de transição, tem área de espelho, de sombra, tem sulco, mamelo, um monte de coisa de anatomia, periquimáceas, mas eu foquei só em anatomia. Eu resumi um pouco, deixei um pouco mais amplo, para você focar. Primeiramente, focar em entender isso. E o C final é a cor, que aí você precisa ter longevidade, você precisa ter um dente da cor que o paciente queria, você precisa ter brilho, e você precisa focar talvez até na sua estratificação, que entra dentro de cor também. Então, esses 3 pilares, dentistas erram demais. Eles cometem esses erros, e talvez você já cometeu, ou iria cometer se você não tivesse tido a aula que eu dei na segunda-feira, na aula 1. Se você não tivesse assistido a aula 1 da Semana Viver de Resina. Agora, hoje, eu vou te ensinar na prática os fundamentos que dão harmonia para uma lente em resina, que dá naturalidade para o sorriso do seu paciente.
Eu vou explicar os conceitos, eu vou demonstrar na prática como você vai implementar isso no seu dia a dia. Se você nunca fez uma lente em resina, não sabe nem como é que faz, eu vou te ensinar aqui. Se você já fez e tem dificuldades, eu vou te ensinar aqui também. Você vai entender como eu faço as lentes em resinas e como que fica tudo muito bonito. Beleza? Então vamos lá. Antes da gente começar, hoje eu vou te ensinar o que dá harmonia, o que dá naturalidade para o sorriso, conceito de cada fundamento. Quando o paciente de resina ele está muito exigente, né? Ele está sabendo o que ele quer de verdade, então você precisa focar, entregar aquilo que ele busca e você precisa se diferenciar no mercado. Então, ó, só para você entender, eu vou te demonstrar aqui alguns casos. Então, esse caso aqui foi executado com lentes em resinas. Caso que a paciente, foi um caso de curso presencial, inclusive, foi um caso bem legal. Essa paciente, ela queria fazer lentes em resinas, porque ela tinha um dente pequeno e amarelado, a gente entregou um sorriso muito bonito, resina utilizada aqui para dar cor, foi a OB da Charisma, e para dar brilho, foi a MW da Estelite Omega, ou Estelite Omega. Esse caso, bem bacana, dente escurecido, dente 21, dente 11 da paciente escurecido, a gente nivelou todas as cores. Então, só para você entender, eu utilizei aqui 2 camadas de BL2 na dentina e no esmalte. Ficou BL2 da Estelite Ômega, ficou bem bacana também. Aqui, outro caso, onde a paciente tinha uma fratura nos 2 incisivos, então precisei remover tudo aquilo, já tinha resinas antigas, estavam insatisfatórias, paciente que estava com um aspecto feio no sorriso, a gente fez um procedimento bem bonito, bem bacana aqui nessa paciente também, o sorriso ficou maravilhoso. Essa paciente tinha diastemas nos dentes, então, dentes muito curtos e largos, e mesmo assim ela tinha diastemas, a gente conseguiu alinhar um sorriso mais bonito, um sorriso mais natural, um sorriso mais harmônico para essa paciente e estratificado. Então, antes de falar de tudo isso, eu vou te mostrar na prática como que você vai conseguir resultados incríveis com esses pacientes a partir de agora. Eu vou pedir um pouco de licença, vou mudar aqui, né, de novo a minha luz. Se você assistiu a aula passada, você sabe que aqui eu tenho uma câmera, tem uma luz que vai determinar o nosso resultado. Então, eu vou ficar aqui embaixo dessa luz. Hoje eu não vou usar lupa, antes eu trabalho com lupa, eu gosto de trabalhar com lupa, não vou utilizar lupa. Vai ficar um sorriso bem natural, bem bonito, bem bacana, e você vai entender os conceitos disso agora, tá? Só estou modelando aqui, colocando em posição a minha câmera, para você entender aqui o que vai acontecer. Agora eu vou ligar ela e vou dar foco nessa câmera, tá? A partir de agora você talvez vai ver uma outra câmera aparecendo, sem foco, tá bom? Então, só um minuto que você vai ver uma outra câmera aparecendo aqui, deixa eu só focar nela. Beleza? Colocando a câmera aqui agora, e agora eu vou arrumar o posicionamento dessa câmera, tá bom? Deixa eu colocar ela aqui e vou dar foco nela, tá? Só um minuto. Você não está me vendo agora, você está só me ouvindo. E agora é a hora da gente fazer dente bonito. Vou aumentar a luz, tá? Porque quando aumentar a luz, a gente consegue deixar esse formato mais ok, mais bonito e mais bacana. Você está me ouvindo agora, talvez esteja estourando um pouquinho. Deixa eu verificar, melhorar aqui o foco. O foco dessa lente é manual. Então, vou trabalhar aqui de novo com uma lente. Deixa eu só melhorar aqui, porque para mim não está legal ainda, pessoal. Só um minuto. Só um minuto. Senão eu vou desenhar um dente torto aqui, né? E é o que a gente não quer. Ok. Vamos lá? Bom, o que eu vou utilizar aqui hoje para fazer esse projeto, né? Esse projeto de lentes. O que eu vou fazer aqui, então? O que eu vou te ensinar aqui, então? A minha intenção é te ensinar a fazer camada palatina, camada de dentina e camada de esmalte sem fazer a estratificação, que é o que eu chamo de método freehands fase 1, né? Método freehands, onde você tem a parte mais básica, tá? Da metodologia, tá bom? Então, você precisa aprender isso aqui primeiro, para depois você avançar para a fase 2, que é
basicamente fazer isso aqui estratificado. Então, aqui a gente vai ensinar para você, eu vou te ensinar a fazer a forma mais básica, que é o princípio de tudo. E não subestime, porque dá para você deixar um dente muito bonito utilizando somente a forma básica de execução. Tentar deixar mais para o lado aqui, ó, para ficar mais legal ainda. O que eu vou utilizar aqui, então? O que você vai ter que entender? Que eu gosto de algumas resinas específicas, utilizo essas resinas no meu dia a dia, e é com elas que eu faço todos ou a maioria dos meus casos. Isso significa que você não precisa ter 50 tipos de resinas no seu consultório. Com 2, 3, 4 resinas na gaveta, você consegue resolver os seus problemas. Então, primeiro, eu vou utilizar essa resina aqui, ó, CT, tá? Para fazer a camada palatina. E aqui eu não vou utilizar espelho, não vou utilizar espelho clínico para ver lá a região palatina. Então, não é a intenção aqui de mostrar a palatina para você. Eu quero que você entenda o conceito da metodologia, beleza? Então, primeiro, vou começar, ó, faço uma cobrinha do dente e pego a espátula 1 do método Freehands. Tá? A espátula 1 do método Freehands, ela tem duas pontas, uma ponta em L e uma ponta em J, tá? Então, pego ela, coloco a resina nas costas da minha espátula e vou aplicar sobre o meu dente, na incisal do meu dente. Coloquei, apliquei e vou tocar aqui, ó, só para ela ficar um pouco. E agora eu posso apertar com o dedo mesmo contra o meu dente para fazer a adaptação inicial da camada palatina. Depois, eu venho com a espátula 3 do método Freehands. Então, tá de cabeça para baixo, né? Espátula 3 do método Freehands, que ela tem uma ponta parecendo uma bala de revólver. Vou fazer uma adaptação lá na camada palatina, tirando o possível degrau que tenha naquela região, tá? Vou fazer um pouco mais rápido aqui, só para você entender, tá bom? Então, ó, fiz lá. Agora, eu venho com uma espátula 2, só adaptando melhor aqui, enlarguecendo desse dente, que é a espátula 2 do método Freehands, que é uma espátula que é uma Almor, né? Então ela é flexível, ó. Ela inclina nos dois lados. E aqui, ó, eu entro paralelo ao dente já para fazer uma boa adaptação. Então, ó, entro paralelo ao dente. Na distal, está adaptado. Na mesial, mesmo princípio. Bom? Então, praticamente já desenhei ali o que eu queria da minha camada palatina. Só vou melhorar um pouco mais aqui e vou alongar esse dente. Por que eu vou alongar um pouquinho mais? Porque eu estou achando que esse dente está com formato quadrado. Lembra lá do que eu falei da forma, do contexto? No contexto tem que ter proporção. Então, a largura do dente tem que ser menor que a altura. E nesse caso, está praticamente a mesma coisa. Então, eu venho com a espátula 1 de novo, com as costas dela, e vou começar a empurrar a resina que eu coloquei ali, ó, a incisal. Ó, estou empurrando, estou tocando, ó, essa resina com as costas da espátula, estou empurrando ela lá para a incisal. E o meu dedo está servindo de apoio. Meu dedo não aperta a resina assim, ó. Ele não aperta, ele só recebe a força que a espátula está fazendo, tá? Então, ó, ele só recebe a força que a espátula está fazendo sobre a minha lente. Pô, Rafael, ok, acho que tá bacana. Eu acho que ainda não. Vou melhorar mais um pouquinho aqui na distal e na mesial. E vou também deixar esse dente mais nivelado. Então, ó, tocando aqui, deixando ele mais nivelado. E na incisal também. Não quero correr o risco dele ficar torto. Então, eu entro com a espátula paralela ao dente e faço o movimento de adaptação, tá? Pô, eu acho que a mesial ficou um pouco menor do que a distal. Vamos aumentar um pouquinho, só para não deixar dúvidas. É que eu estou vendo o dente... Para vocês está muito reto, mas para mim está um pouco torto, tá, pessoal? A posição dele para mim aqui, ele está torta mesmo, tá bom? Então, ó, ok, fiz o que eu precisava, agora eu vou fazer uma polimerização. Beleza, fiz isso. Pessoal, vou fazer o outro dente, tá? O outro dente pode ser que eu mude a posição aqui um pouquinho para ficar ok, ó.
Então, eu vou fazer aqui o outro dente, só para vocês entenderem o contexto. Só para fazer o contexto. E vocês entenderem realmente como faz. No mesmo princípio, pega um pouco de resina CT da 3M, posiciona na palatina. Vou ser um pouco mais rápido para não demorar. Opa, minha cabeça entrou aqui na frente. Para não demorar tanto e para você entender o que precisa ser feito. Posicionei, vou adaptar a minha região palatina com a minha espátula. Depois, adaptar a região proximal distal com a minha espátula. Adaptei a região proximal com a minha espátula. Tirando o excessozinho aqui. Mesial com a minha espátula. Mesma coisa. Tá adaptado, não tá? Então, agora eu vou aumentar onde eu preciso, ó. Aumentando lá na distal. Usando o meu dedo de apoio para chegar próximo à anatomia do dente 11. Preciso deixar igual? Não necessariamente. Preciso deixar parecido. Igual não. Por que não tão igual? Não, ainda não está bonito, tá? Vou melhorar. Porque eu ainda tenho muitas etapas para trabalhar. Eu não vou ficar louco aqui agora, perdendo 2, 3 horas, tentando deixar os dentes exatamente idênticos. Não é a intenção. A intenção é deixar parecido para que eu tenha sequência. Eles precisam estar, no minimamente, parecidos, né? Tá vendo que esse lado aqui, ó, distal dele está mais pontiaguda? Vou melhorar, vou arredondar um pouco mais, deixar mais parecido com o outro lado. Pronto. Estão mais parecidos, estão bem bonitos, bem bacana. Já fiz o que eu queria. Já cheguei num resultado. Opa, toquei aqui desnecessariamente, não precisava. Mas eu estou chegando já no resultado que eu quero. Pronto, é isso. Não preciso mais ficar inventando aqui. Cheguei no resultado que eu quero, tá? Deixa só um pouquinho aqui para você entender, ó. Para melhorar lá. Pô, Rafael, eu acho que está um pouquinho maior que o outro. Nivela. E não tá, pessoal? É só impressão. Vou polimerizar. Não vou ficar aqui 2 horas namorando esse dente. Vou polimerizar e agora eu vou utilizar uma resina BL2. Se esse degrau ficar muito grande aqui, ó, você precisa jogar uma resina flow aqui, ou você precisa estratificar, tá? Porque se você vier com a camada de resina de massa, talvez essa resina de massa não consiga entrar aqui dentro. Nesse caso, vai entrar, tá bom? Vou fazer aqui, então, a utilização da resina BL2 da Estelite Ômega como uma resina de dentina. Lembra na aula 1, onde eu te expliquei os erros e te expliquei lá que o dentista normalmente deixa as arestas de forma errada? Então, aqui que você vai consertar isso e você vai aprender a consertar. Primeiro princípio, agora eu não toco a resina mais, tá? Vou utilizar essa espátula, a espátula 1, a pontinha em J dela, e vou fazer um platô aqui, ó, vestibular. O que é um platô? É basicamente uma base plana. Por que é importante você fazer essa base plana? Para você, tá muito forte, né, o brilho, né, pessoal? A luz está muito forte, muito intensa aí. Deixa eu ver se eu consigo melhorar de alguma forma isso aqui. Não sei se eu colocar uma folha branca vai melhorar, pessoal. Só um minuto. Eu lembro que na outra aula ficou melhor. Olha o Paulo quanto melhorou. Nossa, melhorou demais. A nitidez está grande, mas melhorou, melhorou? Melhor assim do que... Deixa eu tentar colocar meu isolamento por baixo, que vai ficar mais bonito ainda. Espera aí, só um minuto, pessoal. Eu sei que você quer assistir a aula, mas eu acho que se eu fizer isso aqui, ó. Deixa eu ver. Aí, ó, agora, meu Deus do céu, ficou maravilhoso. Não ficou? Melhorou? Fala aí pra mim se melhorou. Nossa, agora tá pra ver melhor. Beleza. Então, vamos lá. Vou fazer o platô aqui, ó. Esse platô é importante deixar ele com a base plana. Por quê? Porque isso aqui vai determinar o formato do seu dente.
E eu falei na aula 1 os erros que o dentista comete, e ele comete são muitos. Tá ficando meio branco ainda, pessoal, mas é por conta da minha mão que tá com a luva preta. Tá? Eu tenho essa luva preta aqui, para essa câmera ele estoura, porque a câmera puxa a luz dela. Por que é importante? Minha cachorrinha tá latindo ali fora, gente. Por que é importante fazer isso aqui? Por conta agora que eu vou fazer o detalhe do detalhe, ó. Fiz o platô. A intenção de fazer esse platô é não ver mais o dente por vestibular. Não estou vendo mais o dente. Ah, aqui na cervical tem. No manequim é mais difícil. Porque no manequim a gengiva é dura e grossa. Então, não vou... Opa, dura e grossa ficou feio, né? Então, a gengiva aqui é rígida. Ela é uma gengiva que atrapalha. Então, depois que eu fiz esse platô, eu vou fazer a adaptação à cervical. Vou usar a mesma espátula 01. Se você tiver outra espátula no mercado, serve, tá? Outra espátula serve. E agora, vou fazer o quê? A marcação da minha aresta. Vou virar aqui o meu dente, só para você entender o conceito. E vou entrar com a minha tira de poliéster entre os dentes e vou fazer o arrasto. Esse arrasto precisa fazer com que a tira de poliéster entre no suco gengival. Ó. Ela está no suco gengival. Não sei se você percebe, mas ela entrou no suco gengival. E aí eu vou fazer o arrasto. Perceba que a resina não gruda no dente. Fiz o arrasto, já começou a marcar. Ó. Você já começa a ver uma marcação de uma linha ali. Tá bom? Então, de novo, ó. Toco. Entro com a tira de poliéster. Entro no suco gengival. E faço o meu arrasto. Ó, tá entrando no suco, ó lá. Ó. Percebe? Deixa eu tirar essa folha aqui de... Ó. Ela tá dentro do suco gengival. Então, ó. Faço o arrasto. Pronto, já comecei a marcar. Ela já tem a marcação aí. Talvez você não esteja vendo ainda, mas tem. Depois eu melhoro, ó. Entro com a minha espátula e vou tirar o excesso. O excesso é removido sempre para minha incisal. Ó, em diagonal, usando a espátula. Pessoal, vou tirar essa luva, que eu acho que vai ficar melhor. Estou me incomodando com essa luz estourando na imagem. Vou tirar a luva, vou trabalhar sem luz. Vocês vão ver minhas cutículas e agora sem fazer. Eu acho que vai ficar melhor. Então, ó, vou trabalhando aqui e vou arrastar. Vou trabalhar um pouco mais rápido, pessoal, porque essa luz também não é a luz ideal para fazer resina, porque ela endurece. Então, ó, da aresta que eu marquei para o centro, eu vou puxar essa resina. Minha mão está entrando na frente aí. E aí eu vou começar a ter um dente com formato triangular, que é o formato mais bonito que existe. Lembrando que se eu fosse estratificar, eu iria agora cortar na incisal para fazer essa estratificação. Mas aqui, como eu te informei, a intenção é fazer uma aula onde eu te ensino a forma mais básica da lente em resina para que você tenha o contexto de aplicação primeiro disso, para depois você entender a estratificação. Acredito que ainda vou desenhar a estratificação para vocês aqui dentro dessa semana, tá bom? Então vamos lá, ó. Entrei, fiz, foi, tá? Vou mudar a posição aqui. Pô, Rafael, eu quero deixar mais triangular ainda. Eu venho com a espátula, ó, e vou jogando a aresta para o centro do dente. Vou jogando a aresta mais para o centro do dente. E eu vou trabalhar mais um pouco nela aqui. E agora eu vou fazer a remoção da minha resina. Lembrando que a camada de dentina é o que dá a cor para o meu dente. E a camada de esmalte vai dar o quê? O brilho para o meu dente. Agora eu vou remover o excesso. Entro, ó, com a minha espátula 2 lá na interproximal distal e faço a remoção em formato de corte, ó. Eu vou cortando literalmente essa resina. Beleza? Fiz isso em um dente e vou para o próximo, tá? Então, vou polimerizar. Não me preocupo muito aqui com a região interproximal. Não é a intenção. Bom, só vou melhorar um pouco mais, pessoal, para tirar um pouco mais desse volume que eu tenho aqui na região incisal, deixar mais plano mesmo. Tá bom? Então, ó, cortando o excesso.
E agora, eu vou trabalhar no meu outro elemento. Decidi fazer os dois, vou fazer os dois para você, tá bom? Ó, tá aqui, polimerizando. Agora eu vou para o outro dente. Vou pegar a mesma resina, vou até girar um pouco aqui para você ver, ó. Focar nesse dente específico. Pegar uma outra resina aqui. BL2, mesma resina. Mesmo princípio. Não toco nela. Entro com a resina. E vou trabalhar, ó. Deixando a minha base plana, o platô. Tô com a luva, com a mão aqui, pessoal, porque essa camada palatina pode soltar, não tem adesivo aqui, tá bom? Ela pode soltar, então eu tô segurando aqui, porque se eu forçar, ela solta, aí estraga tudo que eu tô fazendo, né? Não vai ficar legal, você não vai entender tudo a metodologia, e a minha missão aqui vai estar fracassada. Não adianta. A gente tem que realmente ensinar o jeito certo. Percebe que eu não me preocupo com a interproximal? Pô, Rafael, tá invadindo espaço, ó. Não tô nem aí com esse espaço que tá invadindo a resina. Rafael, a resina tá entrando não tô nem aí. Deixa ela entrar no espaço do dente vizinho. Não me preocupo com ela. Me preocupo em não ver a vestibular do meu dente. Ó, isso que eu não quero, ó, ver a vestibular do meu dente. Só isso. Pô, não tô vendo? Então tá certo. É hora de ir para a próxima etapa. Tô vendo ainda? Então preciso adaptar essa resina aqui. Estou fazendo a adaptação. Agora é a hora. Ó, lembra? Fiz o platô. O platô foi feito. Eu adapto a minha cervical. Eu não entro com a minha espátula na interproximal. Se eu girar mais o dente aqui, ó, você vai ver que aqui dentro, ó, tem dente. Não estou preocupado em jogar a resina lá dentro. Quem vai fazer isso é o quê? A tira. Quer ver? Como que ela vai fazer isso? Foca então aqui, ó. Vou pegar a tira de poliéster. Vou entrar lá dentro. Vou inclinar lá dentro do sulco gengival. E vou arrastar para a minha palatina. Você duvida que a tira vai colocar a minha resina onde que eu quero? Na interproximal? Lembra que tinha dente lá? Olha lá, ó. Olha lá o que aconteceu. Praticamente não tem mais. Por quê? Porque a minha tira de poliéster já jogou. Não me preocupo com isso. Voltando ao princípio, novamente, entro com a minha tira de poliéster na mesial e o arrasto. Faço o arrasto dela. No mesmo princípio que eu fiz do outro lado. Agora, eu vou remover o excesso. Sempre deixando os dois na mesmo nível. Sempre da marcação que a tira fez para o centro do dente, tá? Sempre da marcação para o centro em diagonal, para remover esse excesso. Porque assim eu consigo ter clareza do que eu estou fazendo. Sempre da marcação para o centro do dente. Beleza? Assim eu consigo ter clareza do que eu estou fazendo. Então, ó, aqui vou remover o excesso já já. Deixa eu primeiro nivelar um pouco mais esses dois dentes. Tira de poliéster já fez o que eu queria. Talvez eu passe ela novamente. Deixa eu mudar a posição da espátula, porque senão você não enxerga o que eu estou fazendo. Pronto. Vou remover o excesso. Vou remover o excesso. Entro com a espátula. Deixa eu entrar de novo com a tira de poliéster, que eu estou achando nesse dente aqui, ó. Um pouco mais largo. Então, vou pressionar um pouquinho lá na palatina. Isso. Agora eu vou remover o meu excesso. Cortando o excesso aqui. Ok. Mesial. Ok. Pô, Rafael, ficou um arco o outro. Vamos lá, ué. Vamos remover, vamos nivelar. Talvez vá ficar um maior que o outro mesmo um pouco, o que é absolutamente normal, por enquanto. Pô, Rafael, um ficou com a meia mais aberta que o outro. Calma, vamos nivelar.
Vamos trabalhar para a gente deixar isso mais próximo. Entra de novo com a tira, faz o que deve ser feito. Assim você consegue chegar onde você quer. Beleza? Ó. Melhorando o nível. Recortando o excesso. Sempre o excesso é cortado para a palatina. Ó, eu entro. Corto o excesso para a palatina. Beleza? Então, ó, só para você entender. Deixa eu tentar colocar a visão exata de onde que é. Isso, mais ou menos isso aqui. Perfeito, não preciso mexer mais. Pô, Rafael, mas ficou um maior que o outro. Calma, você vai entender. Depois a gente pode fazer o acabamento aqui. Posso trabalhar. Deixa eu ver se verificar isso. Posso trabalhar na camada de esmalte. Não é um problema isso aqui, não. Vocês acham que é, mas não é. Beleza? Então, vamos agora para a camada de esmalte, onde você vai ver a mágica acontecendo, deixando os dentes ali mais próximos possíveis e mais harmônicos e o brilho dessa camada de esmalte, tá? Essa resina de esmalte que eu vou utilizar aqui é uma resina totalmente translúcida, é a MW, também da Stellite Omega, e ela pode endurecer rápido, então vou tentar ser ágil aqui para não ter problema de endurecimento, tá? Talvez eu explique menos nessa etapa, porque eu não quero, porque a luz vai fazer com que ela endureça, tá bom? Mesmo princípio do platô, vou utilizar aqui até essa espátula, tirar uma sujeirinha que estava aqui. Ela parece uma resina amarelada, mas ela é linda de cor, tá? Depois de polimerizada, é uma resina maravilhosa. Rafael, e essa quantidade de resina que você está colocando, é assim para todos os dentes? Não, pessoal, aqui eu estou colocando com muita sobra mesmo. Não precisa desse tanto de resina, mesmo porque os dentes que vai fazer são dentes menores. Provavelmente, manequim tem um dente mais largo, então não é essa quantidade. Qual a quantidade ideal? Talvez você deixe a resina assim, ó. Eu vou te mostrar depois, vou tentar lembrar disso. Mas é uma espátula em pé, tá? Basicamente, você abre o tubo lá, tira lá e deixa a espátula em pé, que você vai verificar o quanto que é a quantidade ideal dessa resina. Voltando, mesmo princípio, ó, que eu fiz na camada de dentina, eu vou fazer na camada de esmalte. Entro com a tira de poliéster, puxo, tá? Essa tira, a resina não gruda nela, se você souber trabalhar com a tira. Pô, Rafa, minha resina tá grudando. Ou é uma resina que realmente tem uma densidade pegajosa maior, ou você não está sabendo utilizar a tira, tá? Que pode ser as duas coisas. Pode ser só o uso da tira que esteja errado. Então, depende realmente do teu conhecimento. Pô, adaptei. Agora vou fazer o que? A remoção do excesso. Tem muito excesso aqui. Então, vou fazer essa remoção com bastante cuidado. Não posso demorar muito, porque essa luz aqui, ela pode endurecer. Pô, então o que você usa no consultório? Eu tenho um filtro, né? No fotóforo. E existe também já hoje filtros de cadeira odontológica, tá? Filtros que não deixam polimerizar, filtro de luz mesmo, que não deixa polimerizar, cadeira odontológica. Então, você pode adquirir, acredito que no Google você acha, no Mercado Livre deve ter, inclusive, e aí você vai adquirir para você, se você quiser usar o refletor do seu consultório. Se você não quiser utilizar o refletor, aí você tem que trabalhar talvez igual eu com o fotóforo, né? Acoplado ali numa lente, algo que você queira trabalhar, tá bom? Melhorando aqui, ó, trabalhando com um pouco mais de velocidade, simplesmente para não deixar a resina endurecer, tá bom?
Então, vou passar de novo a tira para remover algum excesso que possa ter ficado. Entrando com a tira na interproximal, para marcar bem a minha aresta, tá? Minha mão entra na frente, pessoal, não tem como. Puxar e adaptar a tira aqui. Às vezes acontece. Beleza? Tenha paciência comigo aí. Não é fácil gravar, falar e reproduzir ao mesmo tempo, não. Você pode até achar que é, mas não é. Isso eu garanto, não é. Então, ó, melhorando só um pouquinho mais aqui no nível cervical, nível interproximal, deixando o dente com um aspecto mais triangular. Não vou deixar essa anatomia vestibular reta, plana. Eu vou fazer alguns detalhes aqui de ranhuras, que você pode reproduzir no seu consultório ou não, no seu caso. Opa, tá tudo torto aqui, Rafael. Vocês não avisaram eu, gente? Avisaram, né? Às vezes não tô vendo no chat. Então, ó, removendo o excesso, começo, ó, depois eu tenho que cortar, ó. Sempre a minha palatina, jogando para minha palatina, tá bom? O princípio é esse. O princípio é jogar para minha palatina. Removeu o excesso, ó. Pô, Rafael, o dente ficou um pouco maior que uma parte distal, maior que a medial. Gente, às vezes você precisa proporcionar também um erro na teoria, né? Pareça um erro para deixar mais natural, né? Algo mais bonito. Então, às vezes, assim, deixar o dente muito plano, muito reto, muito igual, não seja o melhor dos mundos, não. Tá bom? Então, ó, aqui está basicamente o formato que os meus pacientes gostam e que eu gosto de reproduzir. Daqui a pouco eu vou marcar para você aqui a aresta, tá bom? Só para você entender que elas estão aqui. Vou fazer agora o outro dente, só para a gente finalizar essa etapa. Claro que pode não ficar 100% parecido, mas tem uma proximidade de um dente para o outro. E depois, no acabamento, eu resolvo aquilo que não está parecido, que não está igual. Lembrando, o acabamento ele não resolve tudo. Polimento e acabamento ele não resolve tudo, principalmente acabamento. A gente acha que resolve tudo. Não resolve, tá? Acabamento ele não é a solução para todos os problemas. Beleza? É uma situação onde você consegue resolver muito coisa errada. Só que quanto mais próximo, mais caprichoso você for nessa etapa de construção, mais fácil e mais assertivo vai ser o seu acabamento. Isso é um fato. E você deve saber disso, né? Não estou falando aqui, mas é meio que óbvio, né? Quanto mais você reproduz igual os dentes, mais fácil vai ser o seu acabamento. Certo? Então, não preciso ficar nem debatendo sobre isso. O importante é você saber o que você tem que fazer. Percebe que existe um passo a passo? Percebe que a sequência aqui é uma sequência mesmo? Primeiro é o platô, depois do platô, adaptação cervical. Depois da adaptação cervical, você vai para tira de poliéster. Vou até remover esse, tá veio demais aqui, ó. Tirar um pouco dessa adaptação que foi causada aqui. Então, você faz o platô, depois do platô, a tira de poliéster. Depois da tira de poliéster, você remove o excesso em diagonal da sua aresta para o centro. Depois você nivela e aí remove lá a incisal. E aí você tem a lente já reproduzida do jeito que você quer, do jeito que você imagina. Eu quero dizer que existe um passo a passo, existe uma sequência, uma metodologia. E essa metodologia é o segredo. Se você não pegar o passo a passo que eu estou reproduzindo, não fazer da forma que tem que ser feito, você vai errar. E quando você errar, você não vai saber onde que errou.
daqueles passos, quais deles você acertou? Quais deles você executou da forma que deveria ser executado? Se você não seguir um método, se você não seguir uma ordem, você não vai desenhar dentes bonitos. Isso é tão claro quanto água, gente. Pô, Rafa, meus dentes ficam muito arredondados. Pô, Rafa, eu não consigo dar um bom acabamento. Pô, Rafa, minha interproximal não fica bonita. Pô, Rafa, meus dentes mancham tudo na interproximal. Pô, Rafa, meu dente fica torto, na incisal eu não consigo deixar, não consigo estratificar. Pô, Rafa, não sei o quê. Pô, Rafa, não sei. É claro, não tem um padrão, não tem uma metodologia às vezes. E às vezes tem uma metodologia que não é capaz de te entregar aquilo que você busca, que é uma naturalização, que é uma boa adaptação interproximal, cervical, que é um passo a passo simplificado. E isso vai te levar para longe do que você quer, do seu resultado. Então, reproduza o que você está vendo aqui. Busque assimilar, busque entender. E de verdade, busque reproduzir. Porque os conceitos são claros. Você só precisa aplicar. Entendeu? Então, ó, vou remover o excesso agora. Cortando sempre para a palatina. Estou cortando para a palatina. E aqui eu estou meio que finalizando, né? Ah, mas não ficou igualzinho. Tá, mas não precisa nesse momento. É que a minha câmera ela tem meio que um olho de peixe. Ela não deixa ficar ver na proporção ideal, né? Ela meio que angula, ó. Quer ver? Ó? O que é um olho de peixe? Ó? Tá vendo que dá um formato que parece que ela não tem ângulo. Ela tá angulada, tá vendo? Ela angula, ó. Então ela tem uma dificuldade. Essa câmera é muito boa, mas ela tem essa dificuldade. Ela dá uma leve distorção de imagem. Tô tentando pegar o ponto certo aqui para você entender. Mas ela dá uma distorção leve de imagem, tá? Deixa eu só virar para mim agora, só para entender se está ficando certo. Tá, pessoal? Vou virar aqui, ó. Eu consigo ver algumas coisas que eu não conseguiria se eu tivesse olhando o paciente de outro ângulo, tá bom? Coisa rápida aqui, tá, pessoal? Só para ajustar detalhes. E aí a gente vai para a parte final da nossa aula, beleza? Então é isso. Vou tentar posicionar aqui para você ver da melhor forma possível e tentar explicar para você como que a gente chega, né, num resultado bacana, tá? Então, lembrando que aqui a gente fez camada palatina, camada de dentina, camada de esmalte, onde o paciente ele chegou numa situação com dente pequeno, dente que não tinha muito formato, dente que não era bonito, e a gente entregou um sorriso bacana para ele. O princípio básico é esse. Tá, e depois disso, o que eu faço? Você vai fazer o seu acabamento e o seu polimento. Tá bom? E aí você vai seguir a metodologia do acabamento e do polimento, que por conta do nosso tempo, eu não vou conseguir passar tudo para vocês hoje. E aí a gente refina. A gente refina com discos nas incisais, brocas ou lixas nas vestibulares. Mas a gente tem uma anatomia. Você percebe que tem uma ranhura aqui entre os dentes. Existe uma anatomia aqui. Beleza? Então, só para ficar claro,
que foi feito é que você precisa entender os conceitos, tá? Eu sei que... Opa, não é isso que eu queria. Eu sei que talvez para você seja difícil, talvez para você seja fácil, talvez para você seja uma situação inicial, que você nunca viu, que vai te dar medo, mas isso aqui é terapêutico. Isso aqui funciona. Fazer dentes assim, lentes em resinas nesse formato, desse jeito, funciona. É bonito, é agradável. Você vai gostar de fazer isso, vai curtir isso. E você percebeu aqui que a metodologia Freehands é uma metodologia simples, tá bom? Bom, agora eu quero te fazer o convite para a próxima aula, que é a aula de encerramento, chave de ouro, que talvez, se você gostou da primeira e da segunda aula, o conteúdo da terceira é melhor ainda, muita surpresa, muitas novidades. E eu te vejo na próxima aula. Mas antes disso, antes de me despedir, eu quero que você mentalize a história do Eliakim, do Gabriel, do Cássio, do Fanstani. São dentistas que evoluíram a partir do conhecimento e aplicação da metodologia Freehands. Metodologia de execução de lentes em resinas de forma direta, de forma indireta, de captação de novos pacientes, de vendas para novos pacientes. Então, você precisa entender e aplicar esse método para você chegar onde você quer. Você quer ser um especialista, ser referência e viver de resina. Ok? Bom, para finalizar, eu não vou nem abrir espaço para as perguntas, a gente já tem aqui basicamente 1 hora e pouco de aula, e eu quero só falar aqui realmente a nossa senha, tá? Do nosso PDF de hoje. A gente não colocou senha no PDF anterior, mas hoje a gente colocou, então, a senha do PDF de hoje é naturalidade, tudo minúsculo. Naturalidade, tudo minúsculo, tá? Naturalidade natural, né? Vem de natural, da palavra natural. Então, naturalidade, tudo minúsculo, você vai pegar e baixar o PDF lá para você ter acesso a tudo isso aqui, formato escrito, formato sequencial, para você entender todo o processo. Beleza? É isso. Um grande abraço e, quero te ver na próxima aula, na aula 3 da Semana Verde Resina, porque lá, na aula 3, é o fechamento, é o encerramento. Eu te garanto que você vai se surpreender com o que eu vou te mostrar na próxima aula. Um abraço, fiquem com Deus. Depois vocês comentam aqui, comenta para mim nos comentários se você gostou da técnica, se você gostou do que você viu, se você achou muito difícil, achou que você consegue, se você achou fácil. Quando a gente der a oportunidade também, dentro dos grupos, você me fala, me manda mensagem no direct, printa aí, faz um print, coloca nos stories, eu vou deixar aqui, faz o print agora da tela. Fez print? Fez? Coloca nos stories, me marca, vai ser um prazer compartilhar, repostar a marcação dos seus stories, importante, e eu ficarei muito feliz em bater um papo com você também lá no direct do Instagram, tá bom? Um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!